Bom, vamos começar com uma saudação especial, carinhosa, a todas as mamães. Vamos abrir aqui uma exceção, mamães rubro-negras e não rubro-negras. Mamães em vermelho e preto e mamães do arco-íris. Né? Dia especial, dia maravilhoso, um Maracanã lindo, com muitas crianças, com mulheres encantadoras, com um público excepcionalíssimo. E eu acredito até com uma quebra de recorde nesses jogos programados para as 11 horas da manhã. Foi realmente um domingo mágico. Poderia ter sido melhor dentro do campo. Eu acho que era um jogo até para golear, mas isso aí é um assunto para a gente começar a falar agora com o Otávio Drummond, com o Radamés Latari, começando hoje pelo Otavinho, de bom tamanho, 2-1. Bom tamanho não é, né? Mas foi uma vitória, 3 pontos, mas a grande vitória hoje para mim foi a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo hoje deu um show, a torcida do Flamengo lotou o Maracanã, festa, não teve nenhum tipo de crítica, então poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse pelo menos mais 2 ou 3 titulares jogando, na verdade. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido um 4-0, 5-0, mas tá de bom tamanho, 3 pontos, foi quase um coletivo. Não diria nem que foi coletivo, né, Kleber? Porque coletivo deveria ter mais titulares para o jogo de quarta-feira, né? Mas, dentro do padrão de Dia das Mães, com um dia maravilhoso como foi, tá de bom tamanho. Antes de rolar a bola para o Radinha, uma coisa fascinante, realmente, esse projeto do sócio-torcedor é algo extraordinário. Das 61 e tantas mil pessoas presentes aqui no Maracanã, 44 mil e cacetada de ingressos foram comprados pelo projeto sócio-torcedor. Não é à toa que o Flamengo vem mantendo uma liderança no que diz respeito à presença de público quando o Flamengo tem o mando de campo. Esse projeto é algo realmente extraordinário. Radinha, chegou a ficar assustado em algum momento ou passou batido? Não. Foi um domingo tranquilo? Cleber, eu achei o jogo chato, um jogo monótono. Acho que a temperatura também contribuiu bastante, influiu bastante e tal. Mas hoje eu vim para cá com um objetivo, eu gostaria que o Flamengo conquistasse 3 pontos para não ficar longe da tabela dos líderes da competição. Os 3 pontos foram atingidos, então eu estou satisfeito. Não foi um jogo em que a gente tenha observado algum grande destaque. É verdade. Né? Vocês concordam? Não houve um grande destaque no jogo? Não houve. Algumas, por exemplo, hoje, como é um jogador muito espinafrado, o Rodinei hoje não fez uma boa partida. Partida correta. Dentro das limitações dele, ele fez uma partida correta. E o nosso goleiro fez uma defesa espetacular. É verdade. Mas uma coisa impressionante, a bola que ele conseguiu pegar no chão. Né? Não fosse isso, quem sabe nós teremos aqui processos da vida. Acabando o nosso domingo. Com 2 pontos tendo ido para o espaço. O goleiro deles, na rebatida do pênalti que ele defendeu do Diego, o Diego deu uma bicicleta e ele fez uma defesa espetacular. Também espetacular. Foram as 2 defesas mais importantes do jogo. Uma em cima e outra embaixo. Se bobear, foram as únicas defesas também do jogo. Mas quem é que você destaca? Destaca alguém? Quem foi bem? O Rodinei, dentro da correção, Rodrigo Caio, mais uma vez, fez uma boa partida segura. E, por incrível que pareça, eu vou falar, eu gostei de algumas coisas do Berrio. Algumas coisas, tipo, na velocidade. De resto, o time é um time mediano, esse nosso time B, vamos dizer, time genérico, é um time mediano. Eu gostei, estava até comentando com o Rada durante o jogo, eu gostei um pouco do Pires da Mota, fez uma partida razoável, mas o outro time era muito fraco, né, Kleber? O nosso amigo Ney Franco vai ter um trabalho monstruoso. Neyzinho vai ter que transpirar muito. Muito. O time e ter muita inspiração também. Acho que é o pior time da Chapecoense que eu vi dos últimos anos. Eu não gostei também da Chapecoense. Eles jogam para tentar salvar com jogos em casa. Que nós comentamos. É verdade. Os 3 pontos estão na casa, estou com Rada, encostamos na parte de cima da tabela. E agora é concentrar os esforços para quarta-feira. Quarta-feira a pedreira lá. Quarta-feira o bicho vai pegar. Radinho, destaca alguém? Eu acho que o Otávio falou algumas coisas do Berrio, eu acho que vai ser sempre algumas coisas do Berrio, porque ele é de altos e baixos, então vai ser sempre... Você lembra do Cafuringa? Parece o Cafuringa, lembra o Cafuringa? Mas o Berrio faz mais gol ainda que o Cafuringa. É verdade, fez um. É verdade. Berrio faz mais gol. O lance do Berrio não é aquele lance do vagalume,
Jogador que aparece um pouquinho no jogo, depois some. Não é o caso. O problema do Berrio é que ele tem uma extrema facilidade quando é uma jogada de velocidade. Verdade, Agora, claro. no que depender de habilidade, aí a coisa complica para ele. Né? Você destaca mais alguém, não? Não, eu acho que o nosso goleiro fez uma boa defesa, o Rodinei regular, o garoto Truller joga com seriedade, o Rodrigo Caio para mim tem sido um jogador regular, de regular para bom e com boas atuações. O Trauco, o Ronaldo depois sumiu no meio do jogo, morreu. O Pires da Mota fez Um jogo uma correto. proteção Jogo ali correto. e tal. Né? O Diego tenta o jogo, hoje foi infeliz bateu uma falta muito bem, depois do O pênalti. tema do Diego, acho que você poderia falar um pouquinho, né? Vamos falar sobre isso aqui. Eu acho o seguinte, pênalti é para... O pênalti na loteria é coisa nenhuma. Pênalti é para quem sabe bater pênalti. Competência. A competência. Por exemplo, eu no Flamengo, apesar do Zico ter sido o maior jogador da história do Flamengo, um dos maiores jogadores de futebol que eu vi jogar, no Flamengo já vi os melhores batedores de pênalti do que ele. Por exemplo, sabe, um batedor extraordinário. Renato Abreu, outro batedor de pênalti extraordinário, batia seco no cantinho. Enfim, nós temos o Vitinho bate pênalti muito bem. O Trauco bate O Trauco bate bem. Por que o Diego, que toda hora perde pênalti, tem que bater pênalti? Não é? Complica sem necessidade. A instrução tem que vir do banco. Claro. O Quem banco, determina... a autoridade, Claro. do banco, que é o treinador, tem que dizer, para, Claro. manda o outro bater pênalti, Claro, não é verdade? claro. Agora, E há de se ter humildade. Um dos grandes jogadores que eu vi jogar futebol também, meu querido amigo Roberto Rivelino, ele, apesar de chutar muito bem, não gostava de bater pênalti, não batia. Não é? Ele sabia que ele não era eficiente batendo pênalti. Falta já batia maravilhosamente bem. é verdade. Bom, vamos encerrar com o assunto talvez o mais principal, o principal, que diz respeito ao jogo contra o Corinthians. A volta. A volta. Para quem, evidentemente, acho que a maioria que está curtindo aqui no blog sabe que a CBF tomou uma decisão tirando o jogo de volta aqui no Maracanã do dia 4 para o dia 6. Uma terça para uma Isso quinta-feira. implica em dizer que os jogadores convocados para a nossa seleção e para as outras seleções para a Copa América, esses jogadores não poderão participar. É data FIFA, Cleber. É data FIFA. Então, eu hoje estive aqui com o presidente Rodolfo Landim falando sobre isso. E o presidente está absolutamente correto. Não é inteligente criar alguma situação de briga, de uma coisa contundente com a CBF. É hora de dialogar. E ele, inclusive, me colocou que está mantendo contato permanente com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tentativa de fazer com que me parece um óbvio, este jogo passa para ser jogado após o encerramento da Copa América. Que houve uma história de que não há data. Como não há data? A Copa do Brasil, ela foi esticada, porém puxaram um pouquinho para trás. Vai continuar o Campeonato Brasileiro, continua a Libertadores e a primeira competição a ser encerrada é a Copa do Brasil. O que equivale a dizer que há data sim. Claro. A história é essa, é uma questão apenas de boa vontade. Boa vontade. E não deu para entender o motivo. Porque Motivo? diz que dia 4... Era uma terça-feira. Por causa do gramado... Recomendação da Conmebol. Mas se passou para o dia 6, você está mais próximo ainda da estreia da Copa América do que no dia 4. Então não tem lógica. Não, talvez seja... É verdade, eles poderiam tentar arrumar, não deu para entender. Aliás, essa Conmebol preocupada com o gramado, o que se viu lá no jogo do Flamengo, em que jogaram garrafa, jogaram o diabo dentro do campo. Uma banana pro Vitinho. Não foi, diz que não foi banana, não. Diz que não foi. É que a gente viu um objeto amarelo, mas não foi, efetivamente. Uma não foi. garrafa, alguma coisa. Alguma coisa assim, na cor amarela, mas não foi banana. Não. Agora, uma coisa que eu não estou entendendo nessa transferência do dia 4 para o dia 6, que o Flamengo e Corinthians é um jogo de amplitude nacional. Por que não numa quarta-feira para a transmissão da Globo, não é verdade? Da Copa do Brasil, eles tiraram de uma terça para uma quinta, que não tem televisão nem na terça nem na quinta. Estranho, não é verdade? É muito estranho. Aliás, tudo muito estranho. Muito. Nossa, parece que eu estou descendo a serra. Mas eu acho que a gente tem que se Uma preocupar coisa impressionante. com essa ida agora quarta-feira, que a gente precisa ter um bom resultado lá para poder decidir. Nós teremos uma semana complicada. Agora, que ninguém se iluda, o jogo de quarta-feira vai ser muito pegado, jogo muito difícil. E ganhar lá não é fácil. Eu vi o jogo Corinthians e Grêmio, terminou empatado. O Corinthians teve uma boa atuação.
Foi um bom jogo. No segundo tempo, o Corinthians jogou melhor que o Grêmio, inclusive. Foi um bom jogo. Então, que ninguém vai esperando moleza, porque hoje em dia isso é uma palavra que inexiste no futebol. Acabou. É né? verdade. Eu falei Bom, outro dia, os líderes do campeonato são Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo, Até agora. Botafogo, 4 jogos, 3 vitórias. 3 vitórias. Enfim, mas o campeonato está começando, né? Ontem mesmo aqui no Maracanã também vi Botafogo e Fluminense. Eu até coloquei no blog, se houvesse justiça no futebol, o jogo terminaria empatado. Um jogo para empate, mas como não há, essa palavra também inexiste no futebol, Botafogo venceu o jogo. Bem, meninos, vamos à luta? Vamos embora? à luta. Deixando aqui mais uma vez o nosso beijo para todas as mamães, rubro-negras ou não. Beijo, Tchau. dona Ida, está no céu.